Vamos conversar sobre comunicação não violenta? É o meu xará que está aqui, é o Fábio Martins Fonseca, psiquiatra e psicoterapeuta. Boa noite, Fábio. Boa Seja noite, bem-vindo Fábio. ao nosso Tribuna, viu? É sempre um prazer estar aqui com você e com o seu público. Esse tema aqui me pareceu ser um tema tão pertinente porque nós estamos vivendo já em relações muito violentas, né, Fábio? No trânsito, Nas redes sociais. Nas redes sociais também. Você tem Quer dizer, eu não razão. posso nem opinar mais, que a pessoa já vem, né, e critica. Eu acho que nos últimos tempos talvez eu não tenha reconhecido um período de mais intolerância e de maior violência nas relações e na forma de comunicação como o que a gente tem vivido hoje, Fábio. Você tem razão, né? Basta a gente entrar nas redes sociais e com essa polarização política que o Brasil tem vivido, também. como as pessoas não conseguem se comunicar e cometem atos de violência diariamente através da comunicação. Né? E é por isso que a gente acha tão importante, né, trazer esse tema à tona e divulgar que não precisa ser desse jeito. A gente tem outras formas de se comunicar e outras formas de resolver os problemas. Porque você sabe, Fábio, no fundo, por trás disso tudo, existe uma crença por parte das pessoas de que a violência é algo positivo e que através da violência se conquista alguma coisa. Tá. Só que, se a gente for parar para pensar, quando a gente é agressivo, quando a gente é violento, existe até uma certa chance da gente conseguir conquistar algo imediatamente. Tá. Né? A curto prazo, a gente consegue nosso objetivo através da ameaça, através de um tom de voz alto, através da agressividade. Agora, a gente deixa de responder essa pergunta: o que será que eu estou perdendo mais a médio e longo prazo? Será que eu estou me aproximando dos meus valores? Será que eu estou sendo o tipo de pessoa que eu gostaria de ser? Será que eu estou educando, né, e sendo um modelo para os meus filhos e para os meus amigos que eu gostaria de ser? E será que eu estou contribuindo para gerar mais intolerância, mais violência, mais agressividade? Porque no fundo é isso, Fábio. A agressividade, a violência, se é que ela serve para alguma coisa, ela só resolve os problemas a curto prazo e ela piora os problemas a longo prazo. Ela gera um ciclo de escalada da violência. Tanto é verdade que a gente vê. As pessoas atacam de um lado, e aí o outro retruca, e aí a violência começa a escalonar, começa a aumentar, e as coisas só tendem a piorar. O ambiente de violência, de intolerância começa a ser cada vez maior, e o que é pior, a gente naturaliza isso. O que é naturalizar? É a gente achar que é normal, a gente achar que é positivo, e a gente achar que é assim que se deve resolver os problemas. Então, é importante a gente dizer que a violência não é só a violência física. Existe uma violência que eu acho que é tão importante, eu talvez arriscaria dizer até mais importante, que a violência através da comunicação e através da palavra. Né? É claro que existe um momento para o uso da força, e a gente chama isso de uso protetivo da força. Se a gente tiver mais tempo, a gente pode falar sobre isso, mas na maioria das vezes eu tenho certeza de que a comunicação não violenta pode ajudar a resolver os conflitos, pode ajudar a criar um ambiente de paz e um ambiente que as necessidades podem ser atendidas. Né? E esse movimento da não violência, Fábio, é um movimento que está meio esquecido, está meio fora de moda, mas não é uma coisa nova. Né? O movimento da não violência, a gente pode pegar os exemplos do Mahatma Gandhi, né, que foi alguém que conseguiu, de alguma maneira, contribuir e conquistar a independência da Índia em relação à Inglaterra através de um movimento pacífico de não violência e de resistência através de atitudes de gentileza e de comunicação. A gente pode pegar o exemplo do Martin Luther King, né? E existem vários outros movimentos que precisam ser resgatados, até porque a gente está vivendo um momento de intolerância e a gente compreende que as minorias, as pessoas que se sentem ofendidas, que se sentem alijadas, separadas da participação na sociedade, né, por conta de tanta desigualdade, é compreensível a raiva. É compreensível a vontade de revidar. E aí a gente gostaria de ter a oportunidade de falar um pouco que a gente não está falando de não sentir as emoções, mas se apropriar da raiva, se apropriar do seu sentimento, né, e usar isso de uma maneira muito construtiva, uma maneira que honre o tipo de pessoa que você quer ser, o tipo de valor que você quer ter e que promova conexão. Porque, na realidade, Fábio, quando a gente começa a discutir, a gente fica naquela coisa de quem é que tem razão. Eu nem ouço mais o que você está dizendo numa discussão,
né? E eu só quero provar o meu ponto de vista. E essa coisa de não ouvir me impede de resolver um problema. Porque se eu tenho um ponto de vista, se há uma necessidade do lado de cá, há uma necessidade desse lado também. E ambas as necessidades precisam ser compreendidas. O que acontece, na maioria das vezes, é que a maneira como a gente quer atender essa necessidade pode estar equivocada. Né? Então, o importante é a gente tentar descobrir qual é a necessidade. E existem uma série de valores e técnicas sobre a não violência que a gente vai querer compartilhar aqui com você. Como que a gente pode, então, para o telespectador ou telespectadora que está nos acompanhando agora, como que a gente pode começar esse movimento, eu diria até na nossa própria família, que também, infelizmente, partilha disso, né? Nós vemos em vários ambientes, como nós comentamos já, né? Até no campo de futebol, né? Torcida violenta, quebra o estádio todo, uma coisa terrível, né? Em casa a gente vê a violência de uma maneira também muito forte, talvez até por elementos externos, e a gente vê até nas nossas relações em eventos da própria família, né? Aniversários, e agora final de ano, não é? A gente vê que as pessoas não querem mais se encontrar por conta desse bate-boca. Começa um bate-boca e aí ninguém mais ouve ninguém, como você mesmo falou. Como que a gente poderia começar esse movimento de comunicação não violenta a partir da nossa realidade pessoal? Você já deu a resposta aí, na sua pergunta está embutida a resposta. Tem uma série de coisas que a gente faz quando a gente está envolvido em uma discussão que acaba só piorando. Né? Quando eu menciono isso nas palestras, as pessoas ficam um pouco intrigadas porque elas perguntam, se eu não posso, se eu não deveria fazer nada disso, o que sobra para eu fazer? Porque na maioria das vezes a gente tenta consertar a situação, a gente tenta criticar, rotular, racionalizar, trazer motivos porque a gente está certo. E quando a gente tenta fazer tudo isso, esse primeiro movimento de trazer as nossas razões, estamos todos cheios de razões, o que a gente deixa de fazer? De ouvir. Só que, se a gente ficar... Da mesma forma como a gente não vai tentar trazer as nossas razões, eu também não vou ouvir, num primeiro momento, eu não vou ouvir as razões do outro. Eu vou ouvir as emoções, os sentimentos. Eu vou ouvir as necessidades. Né? Então, por trás de uma briga, por trás de uma discórdia, existem sentimentos e existem necessidades. Tem 4 regrinhas para a comunicação não violenta, né? Que a gente vai tentar destrinchar para vocês. A primeira regra é observar e descrever o que está acontecendo. A segunda regra é expressar os seus sentimentos. A terceira regra é expressar qual é a sua necessidade que está sendo envolvida. E a quarta regra é fazer um pedido muito específico. Isso é tanto para se comunicar quanto para tentar ouvir. Então, quando alguém está discutindo comigo, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar descrever essa situação. Quando eu descrevo, eu saio do rótulo. Então, assim, ao invés de eu dizer assim, a pessoa está sendo agressiva, a pessoa está sendo injusta, eu vou dizer, essa pessoa está falando num tom de voz alta, ela parece estar com muita raiva. Então, eu descrevo a situação, eu tiro o rótulo, então eu já não uso mais o rótulo agressivo, não uso mais o rótulo preguiçoso, não uso mais o rótulo indulgente. Não, por exemplo, quando eu chego em casa e percebo que você não lavou os pratos, conforme a gente combinou, isso é uma descrição, Fábio. É muito diferente de eu dizer isso e de eu falar, você é um preguiçoso, você não faz nada do que eu cumpro. Eu faço uma descrição muito específica do que está acontecendo. Essa é a primeira regrinha, tanto para ouvir quanto para se expressar. Entendi. A segunda regrinha é, eu expresso um sentimento. Por quê, Fábio? Todos nós temos sentimentos e os sentimentos são válidos. Ninguém pode ser julgado por ter um sentimento. Se eu fico irritado, se eu fico desmotivado, se eu fico apreensivo, é algo que pertence a mim e eu tenho todo o direito de expressar. Né? Então, quando eu chego em casa e vejo que você não lavou os pratos conforme combinamos, eu me sinto desapontado e eu me sinto muito triste. Então, observei a situação, descrevi o meu sentimento. Regra número 1, regra número 2. Qual é a regra número 3? Expressar quais são as suas necessidades. A gente tem uma série de necessidades, porque eu tenho necessidade de confiar em você e tenho necessidade de organização e limpeza na nossa casa. Então, eu observei o que estava acontecendo e descrevi, sem nenhum rótulo. Eu expressei o meu sentimento, eu expressei qual é a minha necessidade e o último passo
Nessa situação, as pessoas costumam se equivocar, fazer um pedido específico. Normalmente, as pessoas dizem o que elas não querem que as pessoas façam. Eu não quero encontrar a casa bagunçada. Eu não sei o que é uma casa bagunçada para você. Ou eu quero que você seja mais organizado. Eu não sei o que é organização para você. Fazer um pedido específico é dizer exatamente o que eu quero. Eu gostaria que você se esforçasse para lavar os pratos, né, ou ajudar mais em casa, conforme nós combinamos. De tal forma, a gente vai poder ter um ambiente mais harmônico e eu não vou me dispor tanto com você. Então, Entendi. São essas 4 regras. E essas regras servem tanto para eu expressar o que eu quero, fazer um pedido, mas o principal, respondendo a sua pergunta, para ouvir. Então, a pessoa está brava comigo, né, meu pai está brigando comigo, né, ao invés de eu ficar tentando entender quais são as razões, quais são os argumentos que ele está utilizando, é reconhecer que é válido, a raiva dele é válida por algum motivo levou ele a ter raiva, então qualquer sentimento é válido, e eu tentar entender quais são as necessidades que essa pessoa tem que não estão sendo atingidas, contempladas, e muitas vezes a gente pode negociar, porque existem várias formas diferentes de atender às mesmas necessidades. Então, olha, eu sei que você precisa de limpeza, de organização na casa, só que quando eu chego em casa eu fico muito cansado. Será que a gente poderia negociar de eu poder fazer isso e atender seu pedido em um outro momento? Tá. Então, é muito importante porque as pessoas precisam discriminar o que é julgamento. Então, a gente deixa muito claro, quando a gente está ensinando isso para as pessoas, a criar um vocabulário de emoções, de sentimentos, porque as pessoas confundem pensamentos com sentimentos. Ah, eu me sinto traído. Mas traição não é um sentimento. Traição já é um julgamento, já é algo que você acha que aconteceu. Eu me sinto desapontado, né? Eu me sinto frustrado. Então, é preciso criar um vocabulário de sentimentos, as pessoas entenderem quais são as palavras que a gente utiliza para demonstrar sentimento. Isso é uma coisa muito importante e que precisa até ser ensinado, inclusive nas escolas, e criar um vocabulário de necessidades. Então, nós precisamos entender quais são os nossos sentimentos. Parece uma coisa tão boba, parece uma coisa tão... Mas se a gente parar para pensar no dia a dia, as pessoas não estão diferenciando o julgamento de sentimento. É verdade. E se a gente for parar para pensar no dia a dia, as pessoas não têm tanta consciência, ou podem não ter tanta consciência de quais são as necessidades básicas do ser humano, né? Por exemplo, nós temos necessidade de reconhecimento, temos necessidade de compreensão, de conexão, temos necessidade de nos sentirmos realizados, de integridade, de celebrar. Quantas vezes um casal pode brigar porque alguém quer fazer uma festa para comemorar alguma coisa e a outra pessoa, não, nós estamos sem dinheiro, né? Existem 2 necessidades em jogo que são válidas. A necessidade de celebração, sim, nós seres humanos, por sermos humanos, temos necessidade de celebrar a vida, de celebrar as coisas que são importantes para nós. E, ao mesmo tempo, temos necessidade de segurança financeira, temos necessidade de integridade. E à medida que a gente sai de situações concretas e a gente consegue identificar quais são as necessidades em jogo, a gente já começa a demonstrar para outra pessoa e um para o outro que a gente entende o que a gente está falando e a emoção começa a baixar, né? Então, um exemplo prático, né? A gente pode pensar numa situação em que você chega em casa e você percebe que o seu filho passou o dia todo jogando videogame, né? A gente tem 2 opções, né? A gente tem a opção da linguagem julgadora, né? O que as pessoas fazem normalmente? Eu estou cansado, você é preguiçoso, você é indolente, você não faz nada do que eu peço, não posso contar com você. A gente começou pelo lado errado, a gente começou pelo julgamento. Que é justamente o que a gente não quer que faça conosco. Que a gente não quer que faça com a gente. E aí, por onde é que eu poderia começar? Eu poderia começar pelos 2 lados. Se sou eu que estou com muita raiva, eu vou usar me expressando, utilizando essas regrinhas. Descrever a situação, dizer como eu me sinto, usando um vocabulário de sentimentos que seja adequado, dizer quais são as necessidades e fazer um pedido específico. Mas, se eu estou diante de uma pessoa que está com a emoção muito à flor da pele, eu vou ouvir o que essa pessoa está dizendo. E aí, Fábio, tem uma coisa que é um pouquinho curiosa, que é um termo que a gente usa na psicologia, que se chama escutativa. Como é que eu garanto para você que eu estou ouvindo e estou compreendendo o que você está dizendo? Não é simplesmente assentindo com a cabeça e ficando calado. Não, eu falo e confirmo para você o que eu estou ouvindo.
Poxa, pai, eu percebo que você está muito irritado, você está furioso. Você realmente queria, você está desapontado comigo e gostaria que eu tivesse estudado mais, né? E, ao mesmo tempo, aí eu falo da minha necessidade, eu tenho muita necessidade de lazer e eu não tenho conseguido me organizar tanto para os estudos. Será que você pode me ajudar um pouco nisso? A gente pode conversar? Você desarma a pessoa. Você cria um clima de conexão, de empatia, de diálogo. Né? Vamos parar para pensar um pouco. Vou entrar aí no clima, vou arriscar, vou ser ousado, vou entrar aí no clima esquerda versus direita. Né? Os coxinhas versus petralhas, porque são esses os rótulos julgadores que as pessoas estão utilizando nas redes sociais. Né? Então, para um lado é muito importante a igualdade, a justiça social. Né? Para um outro lado é muito importante a honestidade e os ideais de liberdade. Se eu só rotulo, né, eu só olho para o que está acontecendo comigo e eu não valido o que tem de verdade e o que tem de necessidade. Todos nós temos necessidades. Todas as necessidades humanas são válidas e são importantes. E um lado também tem que ceder um pouco, não é, Fábio? Um lado. E a maior forma de ceder é escutar, é estar disposto a escutar. Porque à medida em que você escuta, você reconhece no outro sentimentos que sempre serão legítimos, porque o sentimento pertence a quem tem. Né? E aí, a pessoa pode ter tido um sentimento porque interpretou uma situação que você acha que foi meio distorcida, mas o fato é que ela está se sentindo daquele jeito e ele é um ser humano. E enquanto ela não tiver a necessidade dela muito bem compreendida, enquanto eu estiver eu vou estar dizendo para outra pessoa o seguinte, Fábio, você não tem direito de se sentir dessa forma e a sua necessidade não é válida. Opa, somos todos seres humanos e existe uma Declaração Universal de Direitos Humanos e existe uma lista de necessidades humanas básicas que precisam ser atendidas. Fábio, muito obrigado pela sua presença nessa noite, foi bem bacana a nossa conversa, viu? Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo.